Peço as vossas orações ao meu favor. Quero compartilhar uma mensagem da poderosa Palavra de Deus, cujo tema é os 3 principais jejuns bíblicos. Primeiro, jejum com água. Segundo, jejum parcial. E terceiro, o jejum total. Tá certo? Eu quero fazer uma observação aqui já de início, dizendo que a abstenção de algumas coisas do cotidiano, elas podem ser consideradas jejuns também. Alguns exemplos: a internet, o celular, a TV, enfim, algo que a pessoa que você goste, seja um hábito, uma atividade, em prol da presença do Senhor, de você se aproximar mais de Deus. Amém? Quero falar aqui um pouco sobre o principal propósito do jejum. Então, em primeiro lugar, o principal propósito do jejum é ficar mais próximo de Deus. Engrandecido seja o Senhor. Veja essa passagem em Zacarias 7:5. Fala todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e planteastes, no quinto e no sétimo mês, durante estes 70 anos, jejuastes vós para mim? Mesmo para mim? Então essa é uma reflexão. No entanto, existem outros propósitos, mas esses propósitos são secundários. O primeiro, principal, é ficar mais próximo de Deus. E terceiro, o jejum ele deve sempre estar ligado à oração. Antes de falar do primeiro jejum, de aprofundarmos mais um pouco, eu gostaria de pedir para vocês que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, curte, compartilha, para incentivar o irmão Walter, tá bom? Obrigado. Então vamos lá. Primeiro, o jejum com água. Irmãos, esse jejum é aquele jejum normal, que a pessoa só pode beber água, mas não deve comer nenhum alimento. Provavelmente, o nosso Senhor Jesus, ele fez ele na tentação no deserto pelo diabo, onde o Senhor ficou 40 dias sem comer. Vamos ver Mateus 4, versículo 1 e 2. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, irmãos, medite nessa palavra e observe que a Bíblia diz que depois de passar os 40 dias e as 40 noites, o Senhor teve fome. Não está dizendo que ele teve sede. Em segundo lugar, o jejum parcial. A pessoa deve comer apenas por sobrevivência. Isto é, irmãos, é uma dieta meio que incompleta. Na verdade, assim você pode comer, mas você deve se abster de alguns alimentos, algumas coisas, tá certo? E de preferência que você goste. Algumas comidas que você goste, que sejam especiais, enfim. O profeta Daniel, ele fez esse jejum. Vamos ler Daniel 10, versículo 1 e 2. Naqueles dias, eu, Daniel,
Estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Amém? Então vemos que Daniel fez esse jejum. Irmãos, eu gostaria de enfatizar que o jejum parcial podemos dizer que é o mais seguro, principalmente para quem tem problema de saúde. Então, claro, irmãos, cada um deve analisar. No fim desse vídeo, a gente vai ver o terceiro jejum e ver qual que é o mais adequado para a pessoa. Às vezes a pessoa tem problema de saúde, algum problema crônico, enfim. Então, deve prevalecer a prudência, o bom senso. E ver, escolher qual jejum que, que é mais adequado para você, tá certo? Terceiro e último, o jejum total. O jejum total, nesse jejum, você não deve comer nada, nada, nada. E também beber nada, nada. Tá certo? Atenção, mais uma vez. Faça por breves períodos. Por favor, faça por breves períodos. Aí aqui algumas sugestões de 12 horas. Você pode fazer de um dia e meio, 2 dias, até 3 dias. Lógico, você deve ver qual que é mais adequado para a sua situação, para o seu caso, tá certo? Porque esse jejum, ele pode causar problemas de saúde graves, muito sérios. E isso não glorifica a Deus nem um pouquinho, beleza? Então, lembrando aí que deve prevalecer a prudência e o bom senso na hora de você fazer o seu jejum. Olha, irmãos, Esther, a rainha Esther, ela fez esse jejum antes de falar com o rei da Pérsia, que era o rei Assuero. Vamos ler a passagem bíblica de Esther, capítulo 4, versículo 15 e 16, que diz assim: Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter convite, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Olha que forte, moço. Então a rainha Estela fez esse jejum total. Aí você depois leia lá, este é capítulo 4. Tenho certeza que você vai ser bastante abençoado. Então, meus queridos e amados irmãos, esses foram os 3 principais jejuns baseados na Bíblia. Lembrando que eu fiz aquela observação lá que a abstenção de algumas coisas do dia a dia, do cotidiano, também pode ser considerada jejuns. Repetindo, você pode se abster de internet, de celular, de uma atividade que você gosta, de um hábito, enfim. O jejum é bastante pessoal, na verdade. Eu quero deixar aqui também um conselho, uma orientação. Irmãos, nunca jejue só por se sentir pressionado ou para parecer religioso. Deus não quer isso, tá bom? Para terminar, o jejum é uma coisa privada. Só conte se for preciso, né? Eu quero deixar para sua meditação Mateus capítulo 6, do versículo 16 ao 18. Veja lá onde Jesus vai falar um pouco sobre o jejum. Amém?
eu quero orar por você. Meu Deus e meu Pai, me coloque em tua presença, em nome de Jesus, para agradecer, Senhor, por essa oportunidade. Meu Deus, eu quero orar por cada pessoa que veio assistir esse vídeo, ao ver esse vídeo. Meu Deus, abençoe esta pessoa. Ajude ela, Senhor, a buscar a tua presença. Abençoe, Senhor, ela, a vida da sua família e os seus projetos, Pai. E que ela tenha a sua fé edificada na sua poderosa palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Que o Senhor te abençoe e te guarde.